Em termos de enzimologia, as enzimas disponíveis para realizar reações enzimáticas são classificadas em função do tipo de reação que elas catalisam. Então, esse número aqui é importante, tá? Porque existe um código utilizado para você classificar as enzimas. A classe 1 seria as enzimas que catalisam reações de oxirredução. Só lembrando que oxirredução, como são transferências de elétrons, isso aqui não são catalisadas exclusivamente por enzimas. Porque enzimas são nada mais são que proteínas, né? E não existe nenhum grupo, nenhum aminoácido capaz de fazer uma transferência de elétrons, né? Então, além da enzima, a gente precisa nesse caso aqui, a gente precisa de cofatores ou coenzimas para fazer essa reação de oxirredução. Então, muitas reações que envolvem transferência de elétrons, a gente não depende só da enzima, depende de outros componentes. Transferases são enzimas que são responsáveis por transferência de grupos funcionais. As hidrolases, que são muito utilizadas, são esses dois que são as mais usadas, tá? A oxirredutases e as hidrolases. São reações de adição de água catalisadas por essas enzimas. As liases, que são reações de eliminações de grupo, por exemplo, formação de duplas ligações. Isomerases são reações de isomerização, né? Você mudar de configuração, mudar de um isômero para o outro. E ligases é formação de ligações, só que são enzimas específicas onde o ATP é usado para fazer essa reação. Não precisa decorar isso, mas é só para mostrar que as enzimas são classificadas em função da reação que elas catalisam. Eu fiz um levantamento, eu tinha umas coisas antigas, tá? Existem já muitas reações biocatalíticas usadas em escala industrial, e a maioria delas utilizam, então, hidrolases e oxidutases. Vou pôr alguns exemplos aqui, só lembrando antes que as fontes de enzimas pode ser basicamente qualquer ser vivo, né? Se você quer trabalhar com catalisadores naturais, você pode você precisa ter algumas noções, por exemplo, de microbiologia, e fazer crescimento de fungos, bactérias, leveduras, e você tem a opção de extrair as enzimas contidas nesses meios de cultura, ou reagir direto. Tem gente que coloca o substrato direto no meio de cultura e a reação acontece também. Tá? Depende muito do tipo de reação que você está investigando. Existe a possibilidade de você comprar as enzimas prontas, como se fosse um reagente da Sigma Aldrich. E aí você pode comprar ela na forma isolada, ou na forma que a gente fala imobilizada. Ela é um pouquinho diferente do termo isolado e imobilizada, tá? Imobilizada é quando você torna essa enzima suportada em uma resina acrílica, por exemplo, e você torna ela um sistema mais heterogêneo. E isolada não significa, dependendo do solvente que você faz a reação, ela pode ficar até solúvel. Então, esse isolado é no sentido de que ela foi extraída de algum meio de cultura. E aí você pode usar plantas, animais também para fazer esse tipo de reação. Um exemplo clássico que é usado na indústria é a síntese da acrilamida, um exemplo clássico de aplicação de biocatálise. A acrilamida é um commodity utilizado na fabricação de polímeros, poliacrilamida, na indústria papeleira, de cosméticos e adesivos, usa-se bastante acrilamida, né? Basicamente o polímero derivado da acrilamina. Ela tem uma demanda bastante alta, né? Então, por isso que é chamada de commodity. E a síntese a síntese convencional da acrilamida usava catalisadores à base de cobre. Tá? Apesar de ser uma catálise também, né? Existem algumas desvantagens dessa síntese convencional. Existe o problema do metal, né? Tá? Você precisa extrair o metal, então você precisa extrair o cobre de fontes naturais, né, de minérios. Então, tem toda a energia desperdiçada na extração na fabricação desses catalisadores, né? Existe uma grande... não é um metal
cobre qualquer, é um complexo de cobre, então tem o custo da produção, né, o custo da extração, e parece que existe problemas de regeneração e purificação desse catalisador de cobre que vai ficar contaminado, provavelmente, com algum desses componentes aqui. Existe a síntese biocatalítica, que também é uma catálise, só que ela utiliza uma enzima, que é a nitrilase ou nitrila hidratase, agora eu confundi o nome aqui, não sei se é nitrila hidratase ou nitrilase, tá? Ela tem uma performance muito boa, 99% de conversão, 99% de rendimento. A temperatura de reação ocorre em torno de 10 graus Celsius, condições brandas, diferente, provavelmente, daqui, que deve provavelmente utilizar uma temperatura não muito baixa. Aqui existe a possibilidade de você suportar a enzima, ou suportar a própria célula que expressa essa enzima. Então, você pode regenerar e reusar esse catalisador de uma maneira mais fácil do que você tentar reusar o catalisador à base de cobre. Então, e isso aí já é aplicado na indústria. Outro exemplo que eu pego quando abordo biocatálise é na síntese de estatinas. Estatinas, principalmente na década passada, né, no começo dos anos 2000, se falava muito de estatinas, principalmente por causa do Lipitor, que foi considerado o fármaco mais vendido no mundo, né, o fármaco por prescrição, óbvio, né, tirando aspirina, dipirona, esses outros fármacos comuns, que não precisam de prescrição. Na época em que era ainda prescrito, não tinha caído a patente ainda, era considerado a droga mais vendida no mundo, né? Então, em 2006, eu estava meio desatualizado, a Pfizer faturou mais de 13 bilhões na venda do Lipitor, que é a atorvastatina, tá? A estrutura básica da atorvastatina. Hoje a gente consegue comprar o genérico, né? A atorvastatina, caiu a patente da Pfizer e várias empresas fabricam o princípio ativo. O Zocor, que é o principal concorrente da atorvastatina, também é uma estatina, e as estatinas em comum possuem esse grupo essa parte aqui que está em azul. Muitas vezes a gente vê essa parte muito parecida em algumas estatinas, tá? Então, tem dois álcoois virados, voltados com as ligações voltadas para frente, né, saindo da tela, tá? E onde que está esses dois álcoois aqui no Zocor? Um está aqui e o outro está escondido aqui, né? Então, ele está aqui, os dois álcoois com os carbonos definidos, carbonos assimétricos. Tá? Então, para você sintetizar a atorvastatina, a gente tem um grande problema de sintetizar, na necessidade de se sintetizar esse diol, né, esses dois álcoois, nessa configuração absoluta. Tá? Você não pode fazer nem para frente e para trás, nem para trás para trás, você precisa fazer os dois com essa estereoquímica definida. Senão você vai ter uma atividade totalmente diferente. Tá? Da mesma maneira aqui nos outros, você precisa ter esse álcool para frente, e aqui, essa ligação aqui é como se estivesse para frente também, tá? Só que eu acabei colocando aqui a ligação para trás. E esse fragmento em azul ou em amarelo é interessante para a gente abordar na forma biocatalítica também. Então, existe a rota química de sintetizar esses dióis quirais, mas também existe a maneira biocatalítica, que é usando uma enzima derivada da álcool-desidrogenase. Álcool-desidrogenases são enzimas que, na verdade, oxidam álcoois a aldeídos. Mas tem muitas desidrogenases, como essas reações enzimáticas são governadas por equilíbrio, você pode direcionar, buscar uma enzima que prefere fazer a reação contrária do que a reação de oxidação. Então, algumas empresas, como a Caneca, conseguiu fazer isso em grande escala, pegaram esse cloroacetacetato de etila e conseguiu reduzir de uma maneira enantioseletiva, tá? Quando você reduz essa carbonila para o álcool, você tem os dois enantiômeros possíveis, né? O para frente e o para trás. E aí, eles isolaram, a partir desse micro-organismo, essa enzima aqui, que foi bastante seletiva para você conseguir reduzir para apenas um dos enantiômeros possíveis. A Codex também, usando uma outra álcool-desidrogenase, também
com a mesma seletividade, né, conseguiu levar o álcool para frente. Então, ele está se parecendo muito com essa parte aqui da molécula, né? Tá? Tanto nessa rota, nesse fragmento, com esse fragmento, se parece muito com esse fragmento que eu coloquei em vermelho. E aproveitando a mesma estrutura aqui investigada por essa indústria, por essa companhia, Caneca, a Codex também desenvolveu uma enzima capaz de fazer uma SN2 aqui do cloro para o oceano, usando uma aldeidrina deshalogenase. Por que ele fez isso aqui? Porque você precisa de inserir mais um carbono, tá? Na verdade é esse fragmento, né, se você considerar todo ele, você vai precisar de mais um carbono aqui, né? Então ele já está adiantando aqui a inserção de mais um carbono. Posteriormente você inserir outra hidroxilona na forma para frente. E aqui uma outra empresa, a Bristol Myers, né, é uma indústria farmacêutica bastante conhecida, eles desenvolveram um método biocatalítico de reduzir essas duas cetonas simultaneamente, levando ao isômero desejado está presente no fragmento da atorvastatina. Então, aqui alguns exemplos da aplicação de métodos biocatalíticos na síntese orgânica. Aqui eu peguei outros exemplos aleatórios. Aqui é também uma biocatálise. Eles usam isso aqui, se não me engano. Aqui também é uma álcool desidrogenase. Então, você está reduzindo uma cetona para o álcool. Isso é mediada por uma álcool desidrogenase extraída de algum micro-organismo com esse código. Utilizando um reciclo de cofator, né, o NADP, eles reduziram preferencialmente essa cetona para esse álcool aqui, dos dois possíveis. Né? Você tinha a possibilidade de fazer isso com álcool girando para trás ou para frente, e esse micro-organismo conseguiu reduzir apenas para frente. Tá? Então, se você estivesse usando um redutor químico comum, por exemplo, boro-hidreto de sódio, você levaria uma mistura 50% de cada um dos enantiômeros. E esse sistema aqui, eles conseguiram levar o produto com alto rendimento e com alto excesso enantiomérico. Então, esse é o parâmetro que a gente usa para atribuir quanto que eu estou formando de um isômero em relação ao outro. Então, por exemplo, se você tem 99% de excesso enantiomérico, então significa que a cada 100 moléculas desse de baixo, você está formando uma molécula de cima do enantiômero, desculpa. E esse intermediário 2 aqui, ele é um material de partida na síntese do single layer, que é o princípio ativo, se chama Montelukast, que é o princípio ativo do single layer. Single layer, se não me engano, é tratamento de asma. Aí é um dos... Eu não sei quem tem asma aí, mas eles têm um remédio que parece um disco roxo, tá? E é um dos mais vendidos no mundo também. Provavelmente eles fizeram mais CN2 aqui para inserir esse pedaço aqui que não estava aqui no álcool, né? Mais para frente. Aí tiveram que funcionalizar também esse éster aqui para levar a esse álcool. Outros dois exemplos de biocatálise em síntese, principalmente em escala industrial. Esses exemplos são todos em escala industrial. Aqui é uma BVMO, é uma abreviação de Baeyer-Villiger, que é aquela reação, nome de você fazer, inserir oxigênio, né, para fazer, por exemplo, transformar cetonas em lactonas ou ésteres. Só que aqui é uma Baeyer-Villiger monoxigenase. Então, é uma monoxigenase, vai inserir apenas um oxigênio, vou colocar em inglês, tá? Monoxigenases, elas estão presentes em alguns tipos de enzimas, e nesse caso aqui, ela oxidou não o carbono ela oxidou, na verdade, o enxofre, tá? E a química de enxofre, na forma desse jeito, a gente chama isso de sulfeto, e nessa forma aqui, a gente chama isso de sulfóxido. E o sulfóxido, na verdade, se a gente usar a química básica aqui, enxofre tem dois pares de elétrons emparelhados. Aqui é como se estivesse fazendo aquela ligação que a gente não costuma chamar de dativa, mas tem gente que ainda chama, né? Então, a gente tem um par de elétrons, além do par de elétrons, coordenando com o oxigênio.
E aí, esse enxofre, na verdade, parece que ele tem 4 substituintes, né? Então, se a gente considerar o par de elétrons desemparelhados, então a gente pode ter esse sulfóxido com o par de elétrons do oxigênio voltados para frente ou para trás. Então, isso aqui é quiral. Tá? É um centro assimétrico um pouco comum, tá, de sulfóxidos, mas a gente tem aqui o enxofre, pode ter essa ligação para trás, para frente, ou o oxigênio para trás, para frente, da maneira que a gente usa, escrever melhor aqui. A gente costuma ligar no carbono, representar as diferenças dos sulfóxidos quirais através da ligação no carbono. Então, podia estar para trás isso aqui, ou podia estar para frente, tá? E aí, essa enzima capaz dos 2 sulfóxidos possíveis, sintetizar apenas esse. Esse aqui, se não me engano, eu não sei se já é o fármaco final ou um derivado do omeprazol. É um análogo do omeprazol. Esse outro aqui é a preparação da sitagliptina. Pessoal, vou fazer até um parênteses aqui. Esse fármaco aqui, ele tem uma grande relevância. Tem se falado muito desse fármaco, agora eu esqueci o motivo. Eu li em algum lugar que tem uma certa importância esse fármaco aqui, se ele está atrelado ao tratamento de diabetes. E uma das etapas da síntese dessa sitagliptina é a transformação, é uma outra enzima agora, tá? Uma transformação de uma acetona para uma amina reduzida. Então, é como se fosse uma aminação redutiva, né? Só que aqui uma enzima só é capaz de fazer isso, que chama transaminase. Você precisa ter a fonte de nitrogênio, né? Então, aqui ele usa isopropioamina, tá? É como se fosse uma trans, né? Trans seria uma troca entre amina de um com acetona do outro. Então, a acetona vira amina e a amina vira acetona. Usando uma mistura de TMSO e água, 50 PLP, eu esqueci o que é. E olha de novo aqui. Como você cria um centro, um carbono com 4 ligações diferentes, essa enzima, você poderia, uma síntese normal, você poderia levar uma mistura dos 2 isômeros, dos 2 enotiômeros, e ele faz exclusivamente esse aqui para frente. Último recado sobre biocatarse, uma área que eu gosto muito, vocês deem uma olhada depois nesse site aqui do Prêmio Nobel, que a Frances Arnold, ela ganhou o Prêmio Nobel em 2018, tá? A área dela tem muito a ver com a área de biocatálise. Ela faz biocatálise, só que ao invés de ela ficar procurando a enzima, a melhor enzima, ela pega, a gente sabe que na natureza existem, a biodiversidade é gigantesca, né? Parece que de todos os micro-organismos existentes na Terra, no planeta, a gente só conseguiu explorar menos de 10% do bioma, do microbioma. Então, existem muitos micro-organismos com muitas enzimas diferentes. E ao invés de você ficar procurando nesse bioma gigantesco qual que é a melhor enzima, ela pega uma enzima qualquer e, através de mutações, ela transforma essa enzima de uma maneira que ela consiga melhorar a atividade dessa enzima. Tá? E esse tipo de abordagem que ela usa, ela chama de evolução, vou colocar um termo mais genérico, que ela chama de evolução dirigida. Tá? Então, se você está interessado, por exemplo, em fazer uma determinada reação, e você tem uma enzima capaz de fazer essa reação, só que essa enzima não é tão ativa, ou a conversão é baixa, o rendimento está baixo, ao invés de jogar fora e você procurar outro, ela pega essa enzima que não foi muito boa, a partir do código genético faz algumas mutações, expressa essa enzima com as mutações feitas, e você faz um screening rápido, né? Consegue pegar os candidatos que tiveram uma atividade melhor que a enzima original. E aí ela pega essas enzimas originais, vê o código genético, faz outra mutação dessas melhores, e faz outra rodada de melhoramento, e assim vai. Tá? Então, nesse ciclo de ficar melhorando a enzima, ela chegou num ponto que conseguiu descobrir reações diferentes. Né? Então, a partir dessa engenharia, ela conseguiu construir um catalisador bem versátil, capaz de fazer a mesma reação com vários substratos diferentes.
Tá? Essa reação aqui, no caso, é uma reação que envolve como se fosse uma química de carbono mascarada, enzimática. Né? Então, ela faz desde ciclopropanação, né, inserção de ciclopropenos, mas que depois se rearranja para, a partir da adição 2,2 aqui, ela faz esse biciclopropano, bem louco. A adição de formação de duplos a partir de carbonila, então a adição de carbono, né, inserção de carbenos mascarados aqui, adiciona-se na ligação NH, BH, SH, SIH, desculpa, e SH. Tá? Então, é uma química bem interessante, e por causa disso, dessa abordagem que ela faz, principalmente a parte genética, né, a parte de enzimologia, que parece que é um pouco fora do nosso âmbito aqui de síntese orgânica, ela acabou ganhando o Prêmio Nobel em 2018. Ela e mais outros dois que trabalharam com uma abordagem um pouquinho diferente. Então, ela trabalha com síntese orgânica, então ela aplica as enzimas que ela fez para a síntese orgânica, isso que é o mais interessante, por isso que tem bastante viés com biocatálise também. Tá? A Frances Arnold, ela é da Caltech, na Califórnia, e ela já trabalhou aqui no Brasil, na Petrobras. Só falando dela, assim, ela não sei se ela tem tanto apego com o Brasil, mas pelo que eu vi na biografia dela, acho que ela veio aqui no Brasil por causa do projeto Biodiesel. Então, acho que ela estava querendo produzir engenheirar alguma enzima capaz de facilitar a produção de biodiesel, mas acho que não sei se deu muito certo. Agora vamos falar de organocatálise. Gastei um tempão agora de biocatálise, que é mais minha área. Agora vou para as áreas que não é da minha área, mas vou tentar aqui abordar com vocês. A organocatálise nada mais é que você usar catalisadores básicos, catalisadores ácidos, comuns em muitas reações de síntese orgânica, né? Catalisadores bases orgânicas, ácidos orgânicos. Só que agora a gente começa a explorar também a parte quiral desses catalisadores, por exemplo, a porolina. Nessa reação aqui, que acho que é a reação nome mais comprida que tem, a Reijers-Parrish-Eder-Sauer-Wieschel Reaction. Tá? É uma reação de cicrização comum. Se você olhar essa estrutura aqui, a gente tem uma ciclopentadiena, né? Uma metila, e aqui uma outra cadeia aqui de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Tá? E essa reação aqui, ela é catalisada por prolina, na presença de base, de solvente, DMF, de metilformamina, e o produto aqui é um produto de ciclização. O curioso dessa reação de ciclização é que o curioso não é os 99% de rendimento, mas é o 93% de excesso enantiomérico. Essa ciclização levou ao produto cis, e esse excesso aqui não é cis em relação ao trans, é em relação ao cis, ao seu enantiômero também cis. Ou seja, com os dois para cima ou os dois para baixo. E ela conseguiu só esse enantiômero aqui com 93% de excesso. Se a gente usasse uma base não quiral, né, nesse caso aqui, não a prolina, mas uma base qualquer, por exemplo, piperidina, piridina, uma base qualquer de nitrogênio, né, orgânico. O que aconteceria aqui? Bem, se a gente analisar o produto, a gente tem aqui, vamos numerar aqui onde tem a metila. A metila está aqui, tem uma metila aqui. Então, esse carbono aqui é esse aqui. Tá? Vou chamar de 1. Aqui está o anel, ciclopentadieno, diona, né? Então, ela atacou a carbonila. Certo? Então, eu preciso saber qual carbono que atacou a carbonila. Então, a gente vê aqui, numerando. Opa, aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Então, foi a ligação entre 5 e o 0. Vou chamar isso de 0, tá? Então, foi o 5 que se ligou no carbono 0. Então, a base provavelmente abstraiu o hidrogênio. Esse hidrogênio porque é alfa-carbonílico, né? É um hidrogênio relativamente ácido. Poderia ser um daqui, mas isso aqui já está todo substituído. Então, ele abstraiu desses hidrogênios, você forma o enolato, ataca, certo? E aí você tem a transferência de próton e você forma o produto de adição.
Como aqui não há distinção, provavelmente foi o composto racêmico que ele usou. E aí, no final, ele consegue obter só esse produto grande excesso enantiomérico. Tá? Isso se deve muito, com certeza, na verdade, se deve à presença do catalisador ter um centro assimétrico, tá? Porque ele participa na reação e por causa desse carboxilato aqui que existe só para frente, né? É prolina natural, ele consegue levar esse produto com essa seletividade bastante elevada. Outro exemplo do uso da prolina. Prolina, pessoal, é um dos catalisadores mais baratos. Você consegue comprar de quilos, né? Um catalisador muito versátil para esse tipo de reação. Outra reação que você pode usar prolina para catalisar é na adição de aldol, né? Reação de aldol. Então, aqui no caso, você provavelmente, aqui, acho que talvez vai ter o mecanismo. Tá? Então, você vai formar com a base, você vai formar uma enamina aqui, né? Mas, necessariamente uma enamina. No caso anterior também. E você vai atacar aqui. Tá? Se não tivesse esse centro definido aqui no catalisador, eu teria a mistura do R e do S. Né? E aqui, no caso, eu tive preferencialmente o R, agora com um excesso um pouquinho menor, mas já está de bom tamanho, tendo em vista o custo dessa reação, né? Você usou um catalisador super barato para fazer. O mecanismo é mais ou menos isso. Você tem a formação da enamina, né? Então, você tem par de elétrons, a reação entre nitrogênio e carbonila, você pode formar imina. Como você tem uma cetona, né? Então você vai formar a enamina porque você tem hidrogênios alfa-carbonílicos. Aí você isomeriza a imina para a enamina. E a enamina é a quem ataca, ele é tipo um enolato disfarçado, é quem vai atacar a carbonila do aldeído. E nesse ataque aqui, por causa da estereoquímica do ácido carboxílico, que está voltado para frente, ele forma um complexo, né? Ele complexa com a carbonila, de maneira que a transferência do grupo vermelho, do vermelho, né, para o azul, se dá por apenas uma das faces, preferencialmente por uma das faces. Tá? Não se assustem com essa forma e tentar enxergar isso, mas basicamente você impedir uma das faces da carbonila, por causa da ligação de hidrogênio que ocorre aqui, uma estabilização da carbonila pelo hidrogênio do aço, e esse hidrogênio ele só tem essa ligação do ácido carboxílico para frente, né? Então ele vai meio que aproximar a prolina, a enamina, por uma das faces da carbonila que está em azul. E aí a adição vai ser preferencialmente por trás, né? Se a gente olhar aqui, está acontecendo por trás, e aí por isso que o álcool vai ficar aqui para frente. Organocatálise, existem zilhões de organocatalisadores, tá, pessoal? Eu vou mostrar só alguns exemplos que eu peguei. Esse aqui é uma síntese... há uma reação nome de epoxidação. Epoxidação de Xi. Não sei se Xi é japonês ou chinês. Depois eu posso ver. Nessa epoxidação, ele usou um organocatalisador, esse aqui. Ele, se não me engano, ele é facilmente eu não sei, mas ele é feito a partir de açúcar, carboidratos. Então, uma outra fonte, carboidratos são quirais, né? Existem uma gama de carboidratos e todas elas possuem uma quiralidade. Existe o carboidrato D, o carboidrato L, mas na natureza a gente trabalha mais com o D. O D ou L? Deixa eu botar aqui confundido. Aí ele derivatizou esse carboidrato, né, para não influenciar tanto na reação, e atua como catalisador na epoxidação aqui mediada por oxônio. Oxônio não, oxônio, né, a tradução do oxônio, que é um reagente altamente oxidante e uma das aplicações do oxônio é epoxidar duplas. Agora, aqui eu não corri atrás muito do mecanismo, mas se vocês tiverem interesse, procura sobre epoxidação de Xi,
shear oxidation, que vocês vão ter talvez uma proposta mecanística por que forma o epóxido para cima, tá? Baseado, então, na estereoquímica do catalisador. Esse aqui, o catalisador já não é quiral, mas é uma organocatálise não assimétrica. Então, seria uma organocatálise também, né? Porque a gente usa quantidades pequenas desse catalisador. Esse catalisador é orgânico, não tem nenhum metal, tá? E é uma reação nova chamada reação de Stetter. A reação de Stetter é meio que usar isso aqui como fosse algo desse tipo, né? Para fazer a adição 1,4, ó. Isso aqui faz parte do aldeído. Então é como se fosse uma adição 1,4, adição de Michael 1,4, né? 1, 2, 3, 4, né? Adicionou aqui. Tá? No carbono que contém o fenil. Tá? O mecanismo dele também envolve formação de um intermediário, então forma base. Esse hidrogênio é um dos mais ácidos. Você forma uma espécie de carbânio, não, um carbânio aqui que vai formar um complexo com o aldeído, né? E isso catalisa essa transferência desse complexo formado na adição 1,4. Tá? Você muda um pouco a reatividade disso aqui por conta da estrutura aqui do catalisador. Eu não vou dar muitos detalhes, senão vai ficar muito pesado essa aula, né? Então, quem tiver interesse também, procura pela reação de Stetter. Isso aqui também é uma reação organocatalítica. Um dos organocatalisadores, além da prolina, outro que é bastante explorado é a quinina. Produto natural. Existem trabalhos usando prolina ou quinina. Tem gente que derivatiza, ou seja, muda algum grupo funcional, né, faz algumas reações no próprio catalisador para ver se aumenta ou diminui a atividade catalítica, se aumenta a seletividade, se aumenta o rendimento. Então, tem muitos grupos que trabalham com organocatálise que ficam variando, alterando a estrutura da quinina, né, para ver se melhora a performance ou não. Então, aqui acho que são os dois isômeros, os dois antiômeros da quinina, e aqui é a reação de adição de cianidrina, formação de cianidrina. E essa adição aqui do HCN em aldeídos, você forma um carbono com 4 ligações diferentes. Então, você pode ter um excesso enantiomérico em função da adição da quinina. Também tem as propostas mecanísticas em cima disso, mas, se não me engano, envolve a participação dessa parte aqui da quinina, que tem um caráter mais básico, né? Aqui, entre esse aqui é mais básico, e ele que participa, então, na reação. Como ele é todo um sistema, possui uma estereoquímica definida, então ele vai alterar, ele vai guiar preferencialmente o ataque do cianeto em uma das faces aqui da carbonila do aldeído. Fotocatálise também não é minha área. Tem os alunos aí do Joey, o Alex e o Leonardo, não sei se eles também têm interesse em fotocatálise, apesar de trabalhar bastante com fotoquímica. Aqui a gente tem só uma foto que eu peguei de um artigo, então por isso que não sei se vou poder colocar no YouTube, mas são pesquisadores italianos que estão fazendo reações fotoquímicas usando, deve estar fazendo uma escala grande de reação, né? Colocou vários balões volumétricos aqui na sacada do laboratório para fazer reação fotoquímica. É legal, né? Eu não sei, quando bater um vento aí, não sei o que acontece. Existem várias reações fotocatalisadas na literatura. Eu peguei só alguns exemplos, tá? Porque não é bem a minha área, mas vamos lá. Aqui eu peguei um exemplo de um artigo de uns indianos que saíram, acho que em 2016. E eles usam LEDs azuis, né? E um catalisador fotossensível que faz a junção entre um aromático, um carbono sp2, com nitrogênio. Então, seria uma ativação, uma formação de
ligação carbono sp2 com nitrogênio, mediada por luz. Nesse caso aqui, o catalisador utilizado é um catalisador muito conhecido de rutênio. Se não me engano, isso aqui é comercial. Isso aqui é o BIP, né? O bipiridina, então é um complexo de rutênio BIP. Isso aqui é o que absorve, que aproveita a energia do fóton para fazer a reação. Então, provavelmente é uma reação redox, né? Porque você tem o dispêndio a saída de hidrogênios aqui, né? Então, você tem a mudança do grau de oxidação aqui do carbono em função dessa reação. Outra reação que também, essas reações não tiveram, isso é que não teve muita citação, não sei se é porque é recente ou porque poucos grupos trabalham. Aqui uma outra reação onde ocorre, na verdade, uma descarboxilação, então um ácido carboxílico, esse CO2 sai e se liga ao carbono do alceno terminal aqui, e um alceno tem que ser com um grupo eletrorretirador. Né? Então, pode ser um éster, uma amida. E essa reação aqui, mediada por luz LED azul também, usando esse fotocatalisador aqui, aqui eu achei a tradução, é um perclorato de mesetileno metilacridínio. Não sei se é fácil de fazer, mas ele é sensível à luz, então acaba catalisando essa reação aqui. Temos alguns exemplos de fotocatalisadores típicos, né? Existem os naturais, então, eosina. Eosina, na verdade, não é que é natural, é relativamente barato, né? Um corante. É usado como fotocatalisador. O corante de acridínio, que eu falei agora há pouco. Algumas flavinas são naturais, né? O rutênio BIP, que eu comentei lá atrás. Os baseados em irídio também são utilizados como fotossensibilizadores, fotocatalisadores. E aqui estão os potenciais, né, de fotorredução, oxirredução. Então, para eles atuarem como fotocatalisadores, principalmente catalisadores fotoredox, né, eles precisam ter potenciais de redução e oxidação interessantes. E aí, volta a falar também da eletrocatálise, e a eletrocatálise, para ser sincero, não tem muita coisa também. Tá? O que se tem muito existe uma diferença entre eletrocatálise, existe uma diferença entre eletrocatálise e síntese eletroquímica. Síntese eletroquímica ou eletroquímica orgânica. Tá? E aqui, esse artigo aqui são de métodos eletroquímicos de síntese orgânica, desde 2000. Esse artigo aqui desse cara, eu acho que vocês já estão familiarizados com quem estou falando. Aquela atividade para nota é do grupo de pesquisa desse cara. Tá? Ele tem trabalhado muito com síntese eletroquímica ultimamente. E tanto é que ele é um garoto propaganda de uma marca de agitadores que chama ICA. Eles desenvolveram um agitador próprio para fazer esse tipo de reação, de síntese eletroquímica. Tá? Esse artigo aqui é super citado. Ele é super citado por dois motivos. Por causa da revista, né, que é o Chemical Reviews, tá? Mas são um dos poucos Chemical Reviews com tanta citação, assim. 900 citações. E ele fala bem, eu tentei achar no artigo essa diferença crucial entre síntese eletroquímica e eletrocatálise. Via de regra, a eletrocatálise, você tem no meio reacional as reações típicas uma reação de catálise, né? Mas foi difícil eu conseguir diferenciar isso. Então, aqui, nesse exemplo de uma reação eletrocatalítica, né, ele separa bem, ele fala o que é síntese eletroquímica e o que é uma eletrocatálise. Nesse caso, ele está chamando dessa reação aqui de eletrocatálise. É uma reação de 2 mais 2, ou seja, a junção dessa dupla com essa dupla para formar uma anel de 4.
Aqui ele usa corrente constante e aqui é tensão constante. Então tem uma diferença também de fazer a reação, mas ele comenta que isso aqui é uma eletrocatálise. Agora eu preciso lembrar que provavelmente existe. Ai, é difícil. Agora ele chama de eletrocatálise, né? Eu não consigo ir mais a fundo aqui para tentar explicar o porquê que é eletrocatalítico. Esse artigo é gigante, pessoal. Tem muita coisa interessante. Então, quem está interessado em trabalhar nessa área de síntese eletroquímica, vale a pena pegar esse artigo como base. Nesse outro aqui, ele mistura, né? Ele mistura a organocatálise, né, usando esse derivado da prolina, bastante conhecido, e a síntese eletroquímica. A síntese eletroquímica, se não me engano, serviu para oxidar, né, esse fenol aqui para essa estrutura, derivado de uma quinona, e aí fazer uma reação baseado em adição 4, né? Parece uma adição 4 aqui. Ele vai adicionar aqui, certo? E depois vai fechar o anel na desprotonação, na formação de um M-cetal. Agora preciso explicar aqui por que adicionar aqui, né? Não estudei muito não, pessoal. Falta explicar aqui por que essa adição, a adição da enamina ocorre aqui, tá? Eu achava que ia ser uma adição 4, mas não é adição 4 não. Depois eu preciso ver aqui. E aqui, o fato dele ter usado o seu orgânico catalisador é por causa da quiralidade. Então, a função daqui do orgânico catalisador é você ter um excesso enantiomérico no final, porque você mostra a formação de centros estereogênicos. E aí, ele usando esse orgânico catalisador, teve um excesso enantiomérico para uma reação mais seletiva. Dúvidas? Aqui um artigo focado, se não me engano, um número da Accounts Chemical Research, que é outra revista bastante boa, só sobre catálise computacional. Catálise computacional utiliza muito ferramentas teóricas, né, química teórica, para prever eficiência catalítica, né, em função da estrutura do catalisador, ou para predizer reatividade de catalisadores para um determinado tipo de reação. Existem muitos estudos teóricos, computacionais, antes de você fazer a catálise propriamente dita. Tá? Muitas indústrias fazem isso para tentar melhorar a eficiência catalítica em determinada reação. Eu não tenho muito comentar aqui, porque também não é muito na minha área, tem muita química computacional aqui no meio, química teórica também, né? E a racionalização desses métodos aqui foge um pouco da minha área. Depois eu vou passar para vocês os artigos envolvidos e eu vou pedir para vocês darem uma olhada, tá? Tem muita coisa interessante. Deixa eu só compartilhar aqui. Aqui está o trabalho do Phil Byron de novo, só que o artigo está todo ele aqui, ó. Você vê que tem muita síntese eletroquímica, ele fez um apanhado bastante grande, tem muita coisa. E é um artigo de revisão de síntese eletroquímica, acho que é um dos maiores, por isso que ele é tão baixado e tão acessado. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o número de artigos citados, então 900 artigos citados nessa revisão. Tá? Então é um apanhado muito grande. Ele deve ter tido bastante trabalho. Aqui é um dos artigos de fotocatálise, tá? Então, existem alguns mecanismos específicos de fotocatálise ou mecanismos de transferência de elétrons, né? Single electron transfer, esse tipo de coisa. O pessoal aí da fisicoquímica acho que está mais manjado. Mas é típico artigo de síntese, tá? Aqui é mais de metodologia de síntese, ele testa o catalisador, vê se funciona para um determinado reagente, otimiza as condições, e depois ele começa a explorar com outros substratos muito parecidos, né, para não ficar tão discrepante, e mostra aqui, então, que esse catalisador serve para vários substratos diferentes.
típico artigo de metodologia de síntese. Aqui, esse pesquisador aqui, eu não sei pronunciar o nome desse cara, mas ele é um dos bambambãs da fotocatálise, né? Ele foi o editor-chefe aqui desse número da Eurojoc, onde eles compilaram vários trabalhos de fotocatálise. Então, aqui é só o editorial, né, dele, só o artigo de capa dele falando sobre a importância da fotocatálise. Esse outro aqui de biocatálise na indústria, misturando com evolução dirigida, falando um pouco sobre técnicas, engenheiramento de proteínas, né? E é desse cara aqui, o Bambambam da biocatálise, um desses Bambambans é esse Bornschauer, tá? Ele é um dos pesquisadores mais conhecidos na área de biocatálise. E aí ele faz um apanhado grande aqui de aplicações da indústria, vários intermediários usados obtidos por biocatálise utilizados na indústria farmacêutica, tá? Então, nada muito complexo. Existe um número do Chemical Reviews, de onde eu tirei alguns esquemas da aula de hoje, fala sobre biocatálise da indústria também. É um número acho que é o 118, 2018, o Chemical Reviews, que foi focado para biocatálise na indústria. Tá? Então vale a pena dar uma olhada também. Cara, tem muita coisa. A área de catálise é gigante, gigante, gigante. E só 2 aulas vou ficar devendo muita coisa. E um dos artigos mais citados da Frances Arnold, que ganhou o Prêmio Nobel em 2018, fala do desenvolvimento da evolução dirigida, né? Essas enzimas aqui, a oxigenases, ela trabalha bastante com citocromo P450. Citocromos são enzimas que é uma classe de enzimas, né, que contém o grupo M. O grupo M é esse grupo aqui, ó, uma porfirina ligada ao ferro. A reação natural é oxidar, né, ligações CH para COH, né? E ela fez uma evolução dirigida, ela ficou fazendo mutações, fazendo varredura, screenings para ver qual que é a enzima que catalisa melhor. E chegou a um determinado ponto que, ao invés de usar oxigênio usando outros substratos, ela conseguiu aproveitar essa enzima para fazer catalisar reações de outros tipos, né? Que aqui é uma química de carbenos, praticamente. Ela fez uma química de carbenos via enzimática. Tá? Então, um artigo bastante interessante também. Eu vou ver se eu consigo zipar tudo isso aqui e colocar nos materiais do Classon. Rafael está perguntando. Olha, deixa eu ver. Mônica falou, minha filha já tomou. Eu tomo que remédio? Esse que você estava explicando do singular, a minha filha já tomou esse aí já. De Era asma? para asma. Funciona? Deu certo, ela melhorou bem. Vai ter que tomar meio que para um bom tempo, né? Tomou bastante, ó. Tá gritando agora, o pulmão tá bom, viu? Mas para asma, esse fármaco é um dos mais vendidos para asma. Eles faturam muito dinheiro com esse fármaco aí. O Alexander falou que a Andrea faz foto-oxigenação com LEDs azuis. Eu preciso saber depois qual que é o fotossensibilizador que ela usa, Alex, só por curiosidade. Azul e metileno. Rafael pergunta aqui, por que a epoxidação de Xi não é considerada como biocatálise, já que ela faz uso de carboidratos? Boa pergunta, Rafael. Para ser considerado biocatálise, bio é focado em enzimas. Tá? Tem algumas exceções. Não, acho que é só enzimas mesmo. Talvez
algumas proteínas, a gente pode até chamar de biocatálise, mas como o carboidrato é uma biomolécula, mas não é uma enzima, né? Então, creio que essa seja a principal diferença, tá? Moléculas bem pequenas, orgânicas bem pequenas, a gente já começa a falar de organocatálise. A partir do momento que você usa moléculas gigantes, enzimas, proteínas, existem algumas proteínas que têm atividade catalítica, né? A albumina já tem atividade catalítica, mas são macromoléculas, aí a gente chama de biocatálise. O Caio falou que já eu tomei 3 anos, hoje só fico com salbutamol. Pessoal, vocês estão doentes, hein? Você tomava o que, Caio, antes? O derivado do omeprazol? Acho que o Caio já foi embora. Ah, o Singulair, para asma também. Não, esse fármaco é muito... Acho que nessa época que eu fiz a pesquisa em 2006, do Lipitor, né? Porque eu dava essa aula, já faço... Nossa, já faz quase 15 anos que é a mesma aula. Mas esse Singulair, acho que o Lipitor era o primeiro e o Singulair era o segundo, alguma coisa assim. Entre os fármacos com prescrição. Tem muita... Asma é um problema, assim, que atinge muita gente, né? Então, acho que é isso. Certo, pessoal? Hoje foi só isso. Quinta-feira a gente avalia as atividades. Eu não vou colocar o nome de todo mundo aqui nas atividades. Eu tentar avaliar essas atividades de uma forma mais anônima possível, né, para não expor ninguém. Então, vou tirar provavelmente o primeiro slide, onde está se identificando, e a gente analisa um a um. Quem tiver sugestões na aula também, vocês podem sugerir, tá, para a aula que vem quando a gente for avaliar as apresentações. E também fazer um gancho já para a próxima parte, que é a parte de ferramentas de síntese, né? Tá, que é um aplicativo também, tá? Muito parecido com o React, o aplicativo do Reaction Flash. Então, quinta-feira a gente se vê, pessoal. Eu sei que a gente está no um feriadão, mas como a gente não pode sair de casa mesmo, né? Então, vamos a gente se ver, então aproveitar para ir dando continuidade na disciplina, tá? Então, até quinta-feira, pessoal. Vou parar a apresentar a gravação.